Por que será que 1984 continua sendo um livro tão atual até nos dias de hoje? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O Ler é um prazer. E aqui eu sempre trago resenhas de livros clássicos. E o da vez é uma distopia, que é leitura obrigatória em vários países do mundo, lógico, né? Com exceções, que é 1984, do George Orwell. Pois é, essa distopia, 1984, foi escrita por George Orwell em 1949. Na verdade, ela foi publicada em 49, mas ela foi escrita no ano anterior, né, 48. E foi o último livro do autor, que morreu em janeiro de 1950. Então, este ano, esse livro aqui no Brasil entrou em domínio público. É uma distopia, gente, tão atual, e a gente vai discutir por quê. Um mundo aqui imaginado pelo George Orwell. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Ele vai descrever um futuro distópico, um futuro totalmente sem esperança. E é bem ao estilo a ditadura ali que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vivenciava na época. Mas é errado pensar que este livro é uma crítica somente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nem mais existe, né? Que agora é Rússia, voltou a ser dividida em vários países, né? A gente tem que lembrar que o período que George Orwell escreveu era um período pós-Segunda Guerra Mundial. E a Europa estava vivenciando ali alguns regimes autoritários, como o que eu já citei, o socialismo soviético, né, na antiga União Soviética, o nazismo, que era vivido ali na Alemanha, de Hitler, e o fascismo de Mussolini na Itália, né? Lembrando que o socialismo era ali o estilo do stalinismo, né? De Stalin, que realmente foi um ditador mão de ferro mesmo. Então ali, só naquele meio da Europa, o George Orwell pôde perceber 3 regimes autoritários ali. Então este livro, na verdade, é contra todo o regime autoritário que possa existir, tá? Então isso a gente tem que ter em mente. O George Orwell, ele era um social-democrata, só que a gente tem que pensar que o social-democrata daquela época é diferente do social-democrata de hoje em dia, tá? Apesar de George Orwell ser declaradamente de esquerda, vamos dizer assim, ser um jornalista de esquerda, ele participava de partidos de esquerda, mas ele era uma pessoa muito crítica, ele não aceitava aquilo de bom grado, sabe? Ele questionava, ele era realmente um questionador, e tinha coisas do partido que ele não concordava e ele colocava lá a sua opinião. Então ele era uma pessoa realmente de opinião, tá? Então aqui, vamos lá ao mundo aqui descrito, imaginado por George Orwell, né? Apesar de ser 1984, pra gente ser um ano lá no passado, que já passou anos atrás, para ele, lembrando que esse livro foi publicado em 49, era um futuro. Então ele imaginou, no caso, um futuro bem distópico, como eu já disse, sem esperança nenhuma. E aqui a gente tem aqui o personagem principal,
que é o Winston Smith, que é como se fosse um funcionário público, vamos dizer assim, que era do partido. Esse partido seria um partido autoritário, tá bom? Então, como ele era do segundo escalão, ele não tinha as mesmas regalias do primeiro escalão do partido. Mas também não era como a prole, que era o restante, né? A grande maioria da população. Então, ele tinha lá os seus privilégios. Então, ele trabalhava no Ministério da Verdade, que poderíamos até mudar este nome para Ministério da Mentira ou da Fake News. Então ele tinha a função de reescrever a história, de reescrever as notícias, enfim. Como ele fazia isso? Vamos supor que o governo falava que tinha uma meta de produção de alimentos X. Só que eles não chegaram a essa meta, eles não alcançaram essa meta. Então o Winston tinha que reescrever essa notícia com uma outra meta para dizer que o partido ele conseguiu chegar a esta meta, tá? E que não era verdade. Só que assim, na cabeça do Winston, a história não era bem assim. Então ele ficava assim, não, mas eu acho que não era isso, eu acho que era uma outra meta. E o pessoal do partido, não, é isso mesmo. Pode escrever que essa meta tá certa, não é isso como você estava pensando. Sabe aquela história? Conte uma mentira 1000 vezes que ela vai se tornar uma verdade? Era mais ou menos isso. Então, no fundo, o Winston sabia que aquela história ali, aquela notícia era mentirosa, mas ele não tinha certeza, então ele era obrigado a reescrever e destruir todas as notícias antigas, tá? Outra coisa interessante também é que, por exemplo, como a gente vê, tudo era o contrário, né? O Ministério da Verdade, na verdade, falava mentira. O Ministério do Amor pregava o ódio. E como eles faziam? Tudo ali era governado pelo Grande Irmão, que inclusive deu nome àquele programa chatíssimo que eu odeio da Globo, que realmente não tem como gostar daquele programa. Se você gosta, sinto muito, não tem como gostar daquele programa. Então esse Grande Irmão, na verdade, ele dominava tudo. Tudo para ele era passado, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então o Ministério do Amor, que na verdade pregava o ódio, tinha aquele momento do ódio em que eles colocavam a figura de uma pessoa chamada Goldstein, que a gente não sabe, tá, se era real ou imaginário, que seria um suposto inimigo do Grande Irmão. E as pessoas ali acabavam gritando palavras de ódio, eram estimuladas a gritar palavras de ódio para este tal suposto inimigo, né? Então depois de trabalhar o dia todo, eu chegava em casa cansado. Agora imagina a cena se você chega em casa cansado e tem uma grande tela, que é a chamada teletela, passando propagandas do partido 24 horas por dia. Pois é, essa era a realidade vivida por eles, né, por Winston e tal. Então ele chegava em casa, tinha uma teletela ali que ficava passando a mensagem do partido, músicas do partido, mas que não só passava a mensagem do partido, como também capturava tudo que estava ali ao redor, tá? Principalmente o que você dizia. Então as pessoas tinham que tomar cuidado com o que era dito para não ser captado pela teletela. Então tudo que o Winston queria fazer, tipo, ele gostava de escrever, e não era coisa assim tão apropriada, como se eu vou dizer, coisas que o partido iria admitir. Então ele tinha que arranjar um cantinho para fugir um pouquinho da teletela para escrever. Então nós tínhamos também as pessoas que tinham medo de dormir e acaba falando alguma
besteira contra o grande irmão ou contra o partido e acabar sendo presas, né? Também aqui interessante, filhos deduravam seus pais, e isso realmente aconteceu na União Soviética, né? Filhos que deduraram seus pais ao partido. Então esse era todo o clima vivenciado pelo Winston. E aqui nós tínhamos o mundo dividido em 3 grandes blocos, em 3 grandes regiões, que era a Oceânia, a Alestásia e a Eurásia. No caso, como Winston era inglês, seria a antiga Inglaterra, vamos dizer assim, ele pertencia ao governo da Oceânia. E sempre estavam em guerra, sempre a Oceânia ou estava em guerra com a Alestásia ou com a Eurásia. Então sempre estavam ali em guerra, e o Winston era responsável por reescrever a notícia de acordo com o interesse do partido, para saber aonde eles iriam colocar todo o seu ódio, né? Para qual região eles iam colocar todo o seu ódio. E aqui também é interessante a gente perceber que tinha uma tal da nova língua, nova linguagem, alguma coisa assim, que é tudo contrário. Na verdade, eles falavam que liberdade é escravidão, amor é ódio, guerra é paz, quer dizer, era tudo meio que inverso, meio não, tudo totalmente inverso, ao contrário do que a gente conhece. Então, e outra coisa, eles diminuíam as palavras, então você não tinha como muito pensar. O que você pensava tinha que ser de acordo com o partido. E as coisas que aconteceram no caso no passado, não eram coisas assim que ficavam expostas, e realmente o partido só pregava aquilo que ele queria que as pessoas soubessem. Então as mensagens das notícias eram todas vinculadas ao partido. E quer dizer, isso é típico de uma ditadura. Concorda comigo? Pois é, só que ele aos poucos começa a acordar. Aos poucos ele começa a ver que tinha alguma coisa de errado. Conhecidos dele, né, no caso, que começavam a acordar e começavam a questionar o partido, eram simplesmente vaporizados. Isso quer dizer que todos os seus dados, tudo que pertencia a ele, tudo que estava ali registrado em nome dessa pessoa que era, vamos dizer, vaporizada, sumia. Era como se a pessoa nunca tivesse existido. E aquilo trazia um certo desconforto para o Winston. Ele então conhece a jovem Júlia, que fazia parte da resistência, e ela começa a abrir mais ainda os olhos do Winston. E ele acaba se interessando em começar a realmente buscar informações que iriam contra o partido, né? Eles acabam tendo um caso e tal. Só que essa relação dos dois acabam despertando os olhares do partido, que lógico que não vai gostar nem um pouco desse relacionamento dos dois, né? E aí a gente pode aqui pensar, eu vou parar por aí no caso da resenha do livro, tá? Não vou seguir mais para não dar spoiler. A gente pode até pensar, eu não vou cair nessa, né? Não tem como cair nessa. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque as coisas acontecem de uma forma muito sutil. Lembra da Teletela, que tudo vê, que tudo sabe a respeito dos cidadãos? Pois é. Olha só, vamos pensar que se a gente procura uma coisa na internet e os algoritmos vão levar você a receber coisas relacionadas àquilo que você procurou. Quer dizer, realmente o que você procurou não ficou só para você. Se você vai em determinado lugar, o seu celular daqui a pouco pergunta se você gostou de tal lugar. Quer dizer, nós estamos assim praticamente vigiados pela internet. Imagina
se um governo autoritário resolve pegar essas informações? Nós vamos ficar à mercê deste governo. Outra coisa também que a gente tem que pensar é as informações que chegam até nós. Será que elas são realmente verdadeiras? E quando eu falo informações, até a respeito da imprensa, será que aquela notícia é totalmente verdadeira? Ou tem uma opinião ali de um jornalista? Será que a gente não deve receber aquela notícia, receber aquela informação e acreditar 100%? Será que a gente não pode ir atrás para ver se realmente é verídico ou não? Nas escolas, o que a gente está aprendendo? Será que é realmente a verdade, a total verdade? Será que não tem ali uma meia-verdade? A gente tem que ir atrás de informações. E o problema que a gente vê é que muitas pessoas estão recebendo essas informações, estão guardando essas informações e acreditando como sendo 100% verídicas. E a gente sempre tem que ficar um pé atrás. Realmente a gente tem que buscar o conhecimento. A gente pode pensar, não existe mais uma ditadura como existia na União Soviética, não existe mais o nazismo, não existe mais o fascismo, realmente não existe, mas nós ainda no mundo atual, nós temos ditaduras, né? O que falar da Coreia do Norte, da China, que se fantasia de um país capitalista, mas no fundo não é bem isso, né? Ou então Cuba, que já está tantos anos ali com a família Castro e que não consegue ter os seus olhos abertos, não consegue chegar a informações. Isso aqui a gente pode ver algumas ditaduras nos dias atuais. Então as coisas chegam de uma forma bem sutil e a gente tem que estar sempre preparado com os nossos olhos abertos. Por isso que eu digo que 1984 é um livro muito atual. Apesar dele ter se referido ali, se inspirado nas ditaduras que ele presenciou nos anos 40, nós infelizmente temos países que vivem ainda em ditaduras. Eu separei aqui uma frase, o livro é repleto de frases bem interessantes, mas eu separei uma frase aqui para ler. Enquanto eles não se conscientizarem, quer dizer, o povo, não serão rebeldes autênticos. Enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. Então, a conscientização é muito importante no caso dessa frase aqui. Então, a gente tem que ter sempre os nossos olhos abertos, buscar informações e não sermos influenciados por notícias, por informações que podem não ser tão verídicas assim. Afinal de contas, o que querem que nós fiquemos sabendo, né? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu fiz com muito carinho, na verdade, essa é a segunda vez que estou gravando aqui. Infelizmente deu errado na primeira, mas a gente não desiste, a gente aqui regravou. Então eu peço que vocês ajudem o canal, se inscrevam, dê o seu curtir, se inscreva no canal, se inscreva aqui, escreva um comentário, vamos discutir isso aí. Vocês já leram 1984? Gostaria de conhecer? É um livro muito importante que não vou dizer que só a esquerda ou só a direita tem que ler. Não, todos devemos ler, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau!